Bom, o que é a biorremediação? Biorremediação é uma tecnologia de tratamento biológico que tem como objetivo degradar os produtos tóxicos que existem no meio ambiente. Exemplo, eles deixam os produtos atóxicos ou menos tóxicos. A biorremediação é nada mais, nada menos que você limpar o meio ambiente e você deixar ele mais limpo porque teve algumas substâncias de metais muito pesados que ficaram nesse local. No Brasil, a maioria dos rios, lagos e represas são os que mais são contaminados, principalmente por mercúrio, que várias empresas deixam os seus resíduos naqueles locais. A ocorrência desse tipo de contaminação é frequente no ambiente aquático. Assim, se fazem necessários estudos que caracterizam a capacidade de degradação ou remoção desses poluentes, isolar e caracterizar as espécies de fungos em ambientes aquáticos contaminados por metais pesados e realizar a inserção de genes exógenos ao DNA do fungo. Poderá conferir a esses organismos maior capacidade de absorção de metais pesados em sua superfície celular. E também, quanto ao uso de bactérias, é necessário que as mesmas possuam características transportadoras. Agora eu ia dizer sobre a utilização da biorremediação. É utilizado em desastres ambientais como a liberação de petróleo no mar ou em rios, vazamentos de combustíveis que atingem os lençóis freáticos. Logo, podemos dizer assim que, dentre várias outras situações comuns são ocasionadas pelas consequências das atividades humanas, são suscetíveis a terem consequências minimizadoras pelo uso da biorremediação. O uso de seres vivos no processo de degradação ou neutralização de substâncias nocivas ao meio ambiente visa promover a restauração do equilíbrio ecológico do ambiente afetado e proteger as espécies, buscando a preservação de cadeia alimentar. Algumas plantas, por exemplo, possuem a capacidade de absorver ou substâncias químicas pesadas, atuando como acumuladoras naturais desses poluentes, contribuindo assim para a restauração da área afetada. Todavia, a ação dos micro-organismos não é imediata. Uma vez todo ser vivo tem sua ação condicionada às próprias condições encontradas no local afetado. O trabalho das empresas de biotecnologia tem que ser concentrado na pesquisa e desenvolvimento genético desses organismos, buscando modificar seus genes e aumentar sua eficiência despoluidora no local. Bom, agora a gente vai falar dos processos da biorremediação. Esses processos consistem em pegar genes e inserir no plasmídio de bactérias transportadoras. Existem dois tipos de processos. E agora eu vou falar de transformação e eletroporação. Agora eu vou falar de transformação. É o processo mais demorado e o menos eficiente, porém, por ele possuir um custo menor, é o mais usado pelas indústrias adeptas da biotecnologia do controle de poluição. Ele consiste basicamente em colocar a bactéria em uma solução com cloreto de cálcio e o plasmídio com o gene da bactéria transportadora. Na primeira etapa, é colocar essa substância colocada numa solução gelada, ou seja, seria uma espécie de banho gelado. Nessa etapa, os cátions irão neutralizar a carga negativa da parede celular da bactéria, a deixando fraca. Depois, essa mesma solução é colocada em banho-maria. Esse banho-maria, ele é um banho quente e ocasionará um choque térmico. E com essa pressão, fará com que os poros da parede celular das bactérias abram e o plasmídio entre dentro dela, a transformando em uma bactéria transportadora. Eletroporação ou eletrotransformação é o processo mais eficaz e rápido, porém também é o menor utilizado, já que possui um custo maior. Ele consiste basicamente em choques de milissegundos que irão formar poros temporários e então possibilitarão a entrada do plasmídio das bactérias. A biorremediação in situ é realizada no próprio local, sem que haja remoção de material contaminado. Isso evita custos e distúrbios ambientais associados ao movimento de solos e águas do local contaminado para os locais de tratamento. O produto final de uma biorremediação efetiva é água e gás carbônico.
produtos esses que não apresentam toxicidade e podem ser incorporados ao meio ambiente sem prejuízo aos seres vivos. Devido ao seu custo baixo, essa é a técnica mais utilizada. Biorremediação e ciclo. Quando há necessidade de retirada de solo ou efluente do local contaminado, para que os mesmos sejam tratados em outro local. O processo é chamado de biorremediação e ciclo. A remoção pode ser necessária quando há possibilidade de contaminação de pessoas e do ambiente próximo do solo, a ser biorremediado, ou quando a presença de altas concentrações de contaminantes demanda a utilização de técnicas como compostagem, bioreatores, entre outros. Bom, o primeiro passo para esse experimento é salgar a água potável. Depois, é necessário homogeneizar essa solução e essa homogeneização, esse processo de homogeneização, que é a movimentação da água, irá ilustrar a movimentação da água do mar. Depois é adicionado o óleo, que imitará o vazamento de petróleo. Porque, assim como o petróleo, o óleo não se mistura com a água. E então será mais fácil a observação. Depois, esse óleo, juntamente com a água salgada, ele é misturado para demonstrar as condições adversas do alto mar. E pode-se perceber que o óleo e a água, eles não se misturam. Depois, será necessário colocar uma esponja especial que ela representará a bactéria. E ela irá absorver e estocar os poluentes, no caso o óleo. Essa esponja, ela não absorve a água, ela só absorve o óleo, por conta de sua densidade, seus componentes. Esse experimento demora cerca de 4 a 5 minutos. Mas claro que na vida real, o processo de biorremediação demora muito mais. Pode-se perceber que a esponja já absorveu grande parte deste óleo. Ela absorveu esse óleo e está estocando ele, assim como as bactérias que já possuem o plasmídio de uma bactéria transportadora faz no processo de biorremediação. Bom, agora será retirada essa esponja e irá mostrar o tanto de óleo que ela absorveu. Como vocês podem ver, ela absorveu e estocou, e esse óleo que está dentro dela não irá para fora, assim como os da bactéria. Essa parte demonstraria a bactéria que absorveu o petróleo e ela já está, digamos, morta. Ela já morreu e com a morte dela, ela eliminou
todos os produtos tóxicos que ela absorveu. Agora, pode-se perceber que houve uma absorção de 99% do óleo da água, mesmo com algumas condições adversas que imitaram o mar, como o vento, que ocasiona as ondas, as massas de ar, que influenciam na movimentação do mar. Como pode-se perceber agora, a recuperação do óleo absorvido. Agora a gente vai falar sobre as indústrias petrolíferas. Uma delas vai ser a Petrobras, que foi a causadora de um dos maiores acidentes do nosso país. Ocorreu o vazamento de 4 milhões de litros de petróleo da refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. Ocorrido em 16 de julho de 2000. A Petrobras conseguiu criar uma técnica para a descontaminação dos hidrocarbonetos que foram derramados nesses locais. E eles conseguiram fazer as bactérias Actobacter globiformes e a parfinia, que colocaram lá para acontecer o processo de transformação, que seria a degradação dos produtos contaminantes. O grosso do derramamento, considerado o maior ocorrido em rio no Brasil, foi removido fisicamente em 3 meses. Dos 2,7 milhões que sobraram retidos na área interna da Petrobras, a maior parte foi recuperada de imediato por bombas a vácuo. E manualmente também. Restaram 132 mil litros de petróleo no solo, dos quais quase todos os 36 mil em fase livre foram removidos pelo lençol freático superior por maior de um sistema de canalização. Portanto, apenas os 96 mil litros restantes desse óleo, agregados no solo da floresta nativa local, inspiraram o emprego da biorremediação. O acaso do desenvolvimento da biorremediação, porém, tem a ver apenas com a forma pela qual o estatal do petróleo resolveu dominar a tecnologia, ou seja, para sanear o grave acidente que atingiu o Rio Iguaçu. Isso porque, antes de iniciar o processo microbiológico em várias áreas contaminadas pelo vazamento, a empresa já operava com a biorremediação para tratar parte dos resíduos oleosos gerados pela estação de tratamento de efluentes da refinaria. Uma experiência anterior ao acidente fez os técnicos de meio ambiente da Petrobras e uma empresa de consultoria canadense, a Hidrogel, contratada para coordenar a remediação, resolverem testar a viabilidade da biorremediação para avaliar a biodegradabilidade do óleo derramado no solo. Fizeram ensaios de laboratório para descobrir a toxicidade, o teor do metal pesado e de respiração do solo, entre outras análises, e assim definir uma dosagem adequada de fungos e bactérias, segundo o coordenador de meio ambiente da estatal, Hernani Zamberlan. Os testes revelaram que a baixa toxicidade e o pequeno percentual de metal pesado do óleo leve derramado influíram pouco na atividade microbiana do terreno afetado, estimulando ainda mais a biorremediação. A primeira medida, então, foi utilizar uma das áreas contaminadas como palco de experiência piloto. A escolha, em outubro do ano de 2000, recaiu sobre o terreno de 700 metros quadrados, situado do lado da tubulação, onde ocorreu o vazamento, denominada a subárea 1. Este terreno foi considerado de média contaminação, por ter o nível de DPH, que é o total de hidrocarbonetos de petróleo, entre 10 mil e 30 mil microgramas por grama de solo. Após 30 dias de inoculação com micro-organismos, notou-se grande benefício ao meio ambiente. O local mostrou-se satisfatoriamente recuperado, com a expectativa de aceleração da biodegradação do solo de 200 a 32%, ou seja, 10 vezes mais rápida do que a remediação natural do solo. Agora nós iremos falar da indústria Exxon Valdez dos Estados Unidos. Segundo o site Servo Globo, o maior projeto de biorremediação foi com um vazamento de petróleo de 35 mil toneladas que poluiu 1.800 km de praias. Através do navio-tanque da empresa Exxon Valdez,
no Mar do Alasca em 1989 devido ao batimento com um gelo. Então, através da técnica de biorremediação in situ, foram adicionados fertilizantes contendo nitrogênio, estimulando o crescimento dos micro-organismos nativos, inclusive os que podiam degradar os hidrocarbonetos. Tudo isso foi feito por 11 mil homens e 85 aviões. Bom, então agora a gente vai discutir um pouquinho sobre a matéria, sobre o que a gente viu no trabalho e o que a gente viu na sala de aula, para ver se fixa o conteúdo. E para vocês, assim, a biotecnologia, ela é benéfica ou não para a qualidade de vida em geral? Bom, de acordo com pesquisas e com o que eu aprendi, eu acredito que a biotecnologia, ela é boa, assim, para a vida em geral, porque ela ajuda muito na saúde, como o uso da penicilina, porque é necessário ter antibiótico para tratar infecções, senão seria um caos, porque qualquer infecçãozinha poderia ocasionar a morte de E pessoas. tanto que a penicilina, ela veio já de uma evolução da própria biotecnologia. Ela faz Então, parte. pra você ver como a penicilina é um impacto na nossa sociedade, porque ela realmente, depois que ela foi criada, ela ajudou muito na qualidade de vida em geral, porque ela foi utilizada muito em hospitais e para tratamento de algumas doenças. Sem contar que ela abriu portas para a produção de vários outros medicamentos, vários outros antibióticos que são necessários. Então, eu também li um artigo, de acordo com um artigo que eu li, chamado da aluna Vivian Mayumi. Se eu não me engano, ela é uma aluna de biotecnologia. E eu acredito que o nome do artigo era A Biotecnologia e a Influência nos Seres Humanos. E ela cita que ela foi numa feira uma feira que tem no campus da Unesp, que é onde ela estuda. E ela fala que lá teve alguns professores de biotecnologia e também alguns professores de outras matérias que eles discutiam sobre. E lá falava que a biotecnologia, ela já é benéfica hoje, só que cada vez mais que passam os dias, ela se evolui cada vez mais. Ou seja, por exemplo, agora tem que criou a penicilina, criou a insulina, criou não sei o quê, só que cada vez ela está mais em evolução. Então, eu acredito que a biotecnologia, ela sempre serviu para ajudar na qualidade de vida. Ela foi criada já para isso, para diagnóstico, para qualidade. Então, eu acredito sim que ela é benéfica para a qualidade de vida em geral. Afinal, o próprio nome dela já diz, né? Biovida, tecnologia para a vida. E vocês, o que vocês acham? Que a gente Eu está também falando, estive observando sobre um professor que ele chama-se Rodrigo de Paulo, que ele diz que a biorremediação também é boa, porque com o passar do tempo, tem lugares assim que não eram acessíveis ao homem, e aí com o uso da biotecnologia, criando a biorremediação, pôde assim, constar que conseguiram acessar esses lugares assim que o homem não conseguia chegar e conseguir limpar os mares, essas coisas que viviam, intoxicados, assim. E eu acho que, ela é bem favorável, porque imagina, se não existisse ela, como que chegaremos a esses lugares para limpar e não evoluiríamos mesmo. prejudicaram a sociedade toda, Arrumar os erros que nós mesmos cometemos, né? não é? Bom, em relação a se a biotecnologia ela é benéfica ou maléfica, a minha opinião é que, segundo assim, minhas pesquisas que eu fiz e consultoria com alguns professores, eu acho que ela é benéfica sim. E um ponto a ser discutido é o fato do milho BT, né, que com a produção desse milho é possível que eles cresçam sem pragas, então é algo muito Isso é um uso benéfico. de tanto agrotóxicos. Sim, então, aí você não precisa usar fertilizantes e entre outros agrotóxicos também. Logo, Degradamento do solo. totalmente benéfico, certo? Para a parte da agricultura de campo. Mas eu li em um artigo do site Gamers da Saúde, onde fala que alguns transgênicos podem danificar o solo sem ter reversão. Aí Sim, mas se você for ver, eu acho que a biotecnologia tem muito mais prós do que contras. Tem. Eu acho que, e como tá evoluindo bastante, daqui a pouco esses contras vão ser, mínimos. Você era minoria. Eu li, por exemplo, no portal Educação, que a gente tem estudos já para aumentar
a prevenção contra o câncer dos próprios alimentos, que todo alimento tem uma certa prevenção. Eles vão aumentar essa prevenção para ser mais benéfico ainda à saúde. Aumenta a imunidade, diminui o colesterol e o açúcar do sangue, aumento das fibras musculares. Então eu acho que os pós da biotecnologia são bem mais elevados do que os contras. Por exemplo, o Brasil é muito focado na agricultura também, então ajuda muito, porque a biotecnologia ajuda muito na descontaminação do solo, principalmente da água também. E também eu li num site um artigo que era de 3 pesquisadores da Unicamp, no site Cielo, que no Brasil está evoluindo muito. E o principal foco deles vai ser o solo, que vai melhorar muito mais a agricultura e vai melhorar muito mais o país. A biotecnologia, ela praticamente abriu novas portas para a agricultura e também para a medicina, produção de insulina, entre outras coisas. Na minha opinião, ela é muito boa. Ela tem alguns contras, mas são poucos. Então, poxa. Mais bem. Sim. Então é muito mais viável você usar a biotecnologia a seu favor do que deixar de usar por conta de coisas que... Se a gente for parar pra pensar mesmo, a biotecnologia falam que ocorre um pouco da degradação do solo, mas no estado que a gente se encontra, onde o rio está cheio de mercúrio, onde o solo é muito degradado com as plantações, cada vez ficando pior, a biotecnologia, os contras dela são mínimos em comparação com o que está acontecendo hoje em dia. Sim, claro, mas nós não podemos também ignorar os contras, né? Por exemplo, alimentos transgênicos. Não é comprovado que os alimentos transgênicos prejudiquem a saúde humana. Só que né, não tem muitas provas, não tem uma garantia. Não é um 100%, Claro, porém... nada tem 100% de garantia. Porém, os alimentos transgênicos são o debate principal da biotecnologia. A biotecnologia em si, acredito eu, que ela seja muito boa. Ela é benéfica em vários aspectos, sabe? Tudo que você olha, você vê que a biotecnologia ajuda a gente. Só que os alimentos transgênicos, eles ainda estão deixando a desejar, porque muitas pessoas ainda debatem, colocam em cima, que nem teve o lobby, que quer tirar, né, os selos. E isso já mostra, né? Se eles querem tirar o selo, por quê? Porque não quer que as pessoas contestem os alimentos transgênicos? Quer porque tem alguma coisa? Então, a biotecnologia, ela é ótima, né? Tem vários pontos bons, que nem todo mundo citou, mas ela tem os seus contras também. Então... Ou seja, a gente tem que, né, pode usar, o custo é até válido, apesar de grande, é compensável. Mas é sempre bom ficar de olho com os seus defeitos, né? Porque nem tudo é tão... Então é isso, né, gente? Eu acho que todo mundo aqui já... A conclusão final é que a gente é a favor da biotecnologia, porém a gente não pode ignorar os contras dela. Sim. Mesmo sendo bem menores do que o que está acontecendo hoje em dia, a gente pode deixar de lado, simplesmente. Exatamente. Mas no fim das contas, a biotecnologia ela é totalmente favorável. Exatamente. Sim, tem que analisar. Então, que bom que todo mundo aqui já entendeu, né, o que é biotecnologia, fixou o conteúdo e foi um ótimo trabalho. Obrigada, professor Cássio. A gente cresceu mais, né, o nosso próprio conhecimento. Sobre a área. E é isso. Obrigada, professor, e espero que você tenha gostado do nosso trabalho.